e nós vamos falar sobre oração, um privilégio de um homem regenerado. Amém? Oração, o privilégio de um homem regenerado. Está em Tito, né? Começa lá, Tito 3:5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Santo Espírito do Senhor. Na mensagem de semana passada, irmãos, foi ministrado sobre regeneração. Eu sugiro que você assista novamente, algumas vezes, indica para outra pessoa. Sabe, foi uma mensagem muito poderosa para salvar, para tocar na pessoa aí. Olha, foi muito de Deus. E como eu falei, né, da regeneração, que é o novo nascimento, uma nova criatura. Qual o privilégio de um homem regenerado? A oração. Irmãos, o que é a oração? É o falar com Deus. Oração é você falar com Deus, é o diálogo com o Senhor. Irmãos, na verdade, o homem, ele volta ao estado original. Lá no início, Adão e Deus, eles tinham uma íntima comunhão. Em Gênesis 3, não precisa abrir, Gênesis 3, 8 e 9, a gente fala abrir, né? Costuma antigamente, poucos estão com Bíblia, né? Agora projeta a pessoa do celular. Eu entendo, né? Gênesis 3, 8 e 9 fala justamente isso, que na viração do dia, que é no finalzinho da tarde, do dia para a noite, chamado viração do dia, Deus, ele descia, ele ia passear no jardim com Adão. Irmãos, olha só que privilégio. Vamos aqui tentar figurar Deus próximo, né? Com Adão. Irmãos, vamos deixar algo bem pessoal, colocando o ombro no Adão, as mãos no ombro do Adão. Adão, como é que foi o seu dia? Pode me contar como é que você fez? Olha, eu fiz tal coisa. Tudo que o Senhor mandou, eu fiz, eu guardei aqui. Tentou. Bom. Olha, tem que melhorar nisso. Tal. Olha, a Eva nesse dia estava meio nervosa, mas eu me controlei. Deus, é isso mesmo, tem que ser tranquilo. Mulher é assim mesmo, mas por isso que eu coloquei lá para você. Pai. Pai, é uma benção mesmo. É essas coisas. Você entende? Adão e Deus em íntima comunhão, todo dia. É lógico, também durante o dia, sempre. Mas ele queria ver o relatório. Ele queria que Adão falasse. E ele ia ouvir, ele ia falar. Diálogo. E quando o homem, ele se regenera, ele sente uma necessidade profunda de buscar a Deus, de falar com Deus. E isso é um privilégio. Irmãos, infelizmente, ou felizmente, o pecado separa o homem de Deus. E o homem que está em pecado, que não tem uma íntima comunhão com o Senhor, não ora. Não ora, irmão. No máximo pede um socorro ali para Deus, mas não ora. Entende? Então, o pecado quebrou essa intimidade. E quando há a regeneração em Cristo Jesus, a pessoa se volta para o Pai. Há comunhão novamente, essa necessidade. Então, agora o homem regenerado volta a ter esse privilégio. Lá de Adão no paraíso, irmãos, em íntima comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, oração é falar com Deus. É uma comunicação entre
entre o homem regenerado e o Espírito de Deus que habita em nós. Guarde isso. Ah, Deus está lá longe. Não, irmão, Deus está aí. Está em você. Pelo Espírito Santo de Deus. Por isso você não pode precisar gritar, Deus me ouve. Não, você pode falar baixinho que Ele vai te ouvir. Você pode até pensar que Ele está ouvindo, mas acima de tudo, é importante falar, declarar, colocar em palavras aquilo que o seu coração sente, amém? Orar então, irmãos, é a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, residente no nosso coração pelo Santo Espírito. Você viu? É a expressão. Irmãos, também só quem tem fé ora. Acontece. A pessoa aceita Jesus, tal, vai, aí não tem uma vida regular de oração. Ela vai ali, é quase que uma reza. Deus, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. Aí come. Oh, Pai, muito obrigado por esse dia. Me guarde, me livre em nome de Jesus, amém. Só falta fazer o terço. Amém. Bom, amém. Irmão, para de mandar recadinho para Deus. Ora de verdade. Ora de verdade. Fique com o Senhor mais tempo. Abra realmente o seu coração. Tenha uma profunda intimidade com o Senhor sozinho. Não fique querendo orar só perto de outras pessoas, falando alto ou falando em línguas. Não, irmão. Deus te conhece. Seja sincero. Gaste tempo com o Senhor. Então, só ora quem tem fé. Que Deus é presente. Ou até mesmo numa necessidade, num socorro. Imagine bem, se a pessoa não tem fé que o Senhor pode entrar com a providência, e ela não vai valer. Ela vai sair desesperado, tentando resolver a situação. Ou está com uma questão de saúde, aí o médico, o melhor médico, eu tenho dinheiro, vai dar certo. Ah, qual é o melhor médico? Nem ora, irmão. Nem ora. Se não tem no Brasil, vai no exterior, no mundo. No mundo. Agora quem tem fé pode estar com dinheiro, pode ter tudo, pode ter um jatinho do lado e o piloto dormindo ali. Dobra o joelho, Senhor. Minha vida é do Senhor. Meus dias estão nas tuas mãos. Jesus Cristo, que me dá saúde, Ele pagou sobre si, levou todas as dores, os pecados, as maldições, as enfermidades. Eu não aceito nenhuma enfermidade em minha vida, minha família, ou no meu irmão, eu não aceito. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Eu já fui curado pelas chagas de Jesus. Satanás, pegue toda a enfermidade, todo o mal e saia em nome de Jesus. Agora eu recebo a cura de Cristo. Não morrerei e viverei para declarar as maravilhas do meu Rei. Obrigado, Senhor, pela cura. Seja exaltado o seu nome. E os médicos irão constatar
que o Senhor é o Deus que cura. Amém. O jatinho e o piloto, deixa ele dormir. Deixa ele dormir. Já fui de míssil até a órbita do Senhor dos Exércitos. Amor, fica tranquilo. Você entendeu, irmão? É isso. A pessoa está sem dinheiro, vai no banco e empenha até as calças. Aí, tem fé? Tem fé nada, irmão. Tem fé nada. Vai ao limite do cartão e vai e paga o pouquinho e está afundando, irmão. Só ora com fé quem tem fé. Deus, Ele é do tamanho da sua fé. Ele é do tamanho da sua fé. Ele pode ser um nada, como pode ser um tudo. Por isso que está lá, olha, tudo o que pedistes crendo, tudo. Por quê? Tudo da sua fé. Se Deus for tudo, será tudo. Se Deus for nada, será nada. É conforme cada um. Esse tudo depende da pessoa. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós nos dedicamos à palavra, quanto mais nós nos humilhamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos fazer a sua vontade, mais o Senhor nos ouvirá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, só quem tem fé, ora a Deus. Quer ver? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha aí. A pessoa tem que ir para Deus como alguém que resolve, irmão. Alguém que resolve. Senão não vai resolver, irmão. Não vai resolver. É tudo ou nada. Sabe? É isso. Com força, irmão. Com força. Não é, olha, vai ver o que vai acontecer e tal. Então nem ora. Não ora não. Entendeu? Agora, se você quer que mova montanhas, ore com fé. Ore buscando a Deus mesmo. Deus! Sabe, irmão? A gente muitas das vezes até clama a Deus como um deusinho, como mais um Deus. Ele é o único Deus. Ele é o seu Pai. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, nós temos que nos aproximar de Deus crendo que Ele existe e que Ele há de nos recompensar em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, não dorme não em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te dar um sonífero não, por favor. Então, irmãos, fé mais oração é igual poder. Você entende isso? Você tem fé, você ora com fé, vai gerar poder. Poder é resultado. Poder é movimento. Poder é o que você quer. É Deus. Amém? Então, é necessário que se ore com fé, com vontade, com objetivo e segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus.
não segundo o querer fútil do homem. Vai lá ler Tiago que fala. Tudo bem? Então, fé mais oração, poder, é a ação de Deus a nosso favor. Amém? Fé, você ora com fé, gera poder. Esse poder é a ação de Deus, é a mão de Deus ao nosso favor. É isso que é a oração. Irmãos, a oração é a chave do sucesso em todas as áreas do cristão, do Filho de Deus. Todas. Ah, mas não é só do espiritual. Irmão, todo mundo que acha-se muito espiritual é carnal. Tomou um tempo nessa caminhada, vou te dar uma dica. Quem se acha muito espiritual é carnal. Vai por mim. Não, irmão, em todas as áreas, financeiras, no negócio e tudo. Irmão, eu sou, não vou nem dizer um zero à esquerda, mas eu sou não sou tão bom na exata. Não sou. Na humanas, eu tenho que melhorar, mas é o que eu mais gosto. Mas não tanto, tem áreas não boas. Mas olha só, o Rausa fez doutorado, fez mestrado, fazendo doutorado no ITA. Não sei se no doutorado ou no mestrado, tinha uma parte lá, eu acho que era no mestrado, que estava difícil lá o que ele estava fazendo. Quebrando as coisas lá, a bancada de pesquisa que ele estava fazendo. E tal, vamos orar, Rausa, vamos orar. E ele orando também, vamos orar. Olha aí, não tem nada do negócio dele, irmão. Faz uns cálculos lá que, coitado de mim. Mas a oração resolve. Vamos orar. Seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus. Toda força maligna agindo ali para impedir o mestrado do meu filho, sai agora em nome de Jesus. A bancada vai... Ai. Você entendeu? Depois ele foi lá. Como é que foi? Como é que foi, filho? Uma benção. Eu sei alguma coisa de exata, irmão? Tudo. Ele trabalhou numa semana, coisa que há meses estava lá, o negócio não saía. Você entende, irmão? De repente, a questão da economia e não sei mais o... Irmão, traz para o reino espiritual e ore com fé. Amém? Oração, irmãos, é o primeiro passo para se render a Jesus, o aceitando como único Salvador. A pessoa chega para Deus em oração. Senhor, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Consciente e inconsciente que eu cometi contra ti. Eu me arrependo e tal. É isso aí. Não é se achando bom, não, que... Não, mas é um pecador, o imundo, que se não se acertar vai para o inferno, arder eternamente, junto com o diabo e seus anjos. O anticristo, falso profeta e a besta, no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, o caminho é se render ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo de todo o coração e se arrepender dos seus pecados e andar nessa verdade. É isso que a Bíblia diz. É só isso que nós temos que fazer. É o primeiro ato daquele que quer se achegar até a Deus, é pela oração. Amém? Como está lá em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso é maravilhoso. Aquela pessoa muitas vezes está nas drogas, está fazendo coisa errada aí. Quando ela para e invoca, Deus manda os seus anjos. Por quê? Porque ele cumpre a sua palavra. Não é porque, mas a pessoa, ele
Irmão, Deus só cumpre a sua palavra. Clamou, ele vai socorrer. Será salvo. Não é por boas obras, não é porque é bonitinho, não é porque é cheirosinho e outro está fedendo. Não, irmão. É clamar com fé. Será salvo, amém? O homem, irmãos, vai a Jesus pela oração e todo o seu andar com ele é firmado pela oração. Então, ele aceita Jesus como Salvador, fala com Deus e tal, e ele tem que também caminhar, orar, buscar o Senhor. É o erro de muitos cristãos. É o erro da igreja. Sabe, irmão? Nós temos que nos despertar para a oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, oração deve ser um diálogo, isso eu já falei. Você fala com Deus e Ele também fala contigo. Aí, irmãos, nós precisamos esperar na presença de Deus. Então, vou dar uma dica. Você acorda lá de madrugada ou mais cedo. Tudo bem, no seu horário de oração. Pode ser à tarde, aqueles que estão mais tranquilos. Entra ali no secreto e vai falar com o Senhor. Tudo bem, você chega lá e fala, Senhor, o adora, faz uma sequência, o louva, agradece a Deus. Não vai pedindo logo não, vai devagar, agradece. Reconhecendo a grandeza do Senhor. Depois pede a Ele, sim, você pode pedir. Pede, coloca o seu coração, você está em dúvida, Pai, eu estou em dúvida se eu tomo tal caminho ou tal caminho, que não está claro na palavra. Eu sei que na sua palavra é que vai nos direcionar aonde que o Senhor deseja que eu vá seguir, mas eu não vejo essa decisão na palavra do Senhor. Então, Senhor, me mostre qual o caminho. Entende? E se é um homem, por exemplo, a esposa falou, isso aí não é de Deus, não é certo. Então, você não precisa nem pedir para Deus, que já está errado, já não tem concordância. Você entendeu? Então, busque. Aí que é o segredo. Olha, espere na presença de Deus para que Deus fale contigo. Mas não fique esperando, muitas das vezes, uma voz, não. Aí, uma voz forte. Meu filho, você vai fazer isso? Não vai ser assim, irmão. Pode até ser, mas não é assim. Ele vai confirmar no seu coração. Ele vai falar no teu espírito. O Espírito de Deus que está em ti vai falar no Espírito que foi criado em ti, que você nasceu de novo. E isso vai ser quase audível para você. Amém? Sempre alinhado com a palavra. Sempre respeitando as regras, as leis dos homens. Sempre. Algo lícito. Sempre em concordância com o seu cônjuge, a menos se for algo do pecado. Um cônjuge quer cometer algo ilícito, desviar do caminho do Senhor, está no pecado, e Deus fala contigo, aí não. Percebeu o que eu estou falando? Então não há concordância com o pecado, aí não. Percebeu? Amém? Então, espere na presença de Deus. E muitas das vezes, logo de cara, não vai ser no primeiro dia que você vai receber essa resposta. Continue no segundo dia, continue falando. Fale com os líderes da igreja, fale com a gente. Eu nunca vou falar, olha, faça isso, faça aquilo. Nós vamos orar ao Senhor com muita sabedoria e temor de Deus. Amém? Glória a Deus. Espere. E medite também, irmãos, na palavra de Deus. Vai orando, vai lendo a palavra, que o Espírito Santo, ele nos fala muito com a palavra. Através da palavra, ele fala conosco. E você vai ter uma profunda certeza que é aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus. Amém?
Medite a palavra. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Precisamos, irmãos, discernir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus. Amém? Há muitas vozes por aí, tá? Você precisa discernir, saber o que é de Deus, saber o que não é de Deus, porque, olha, tem a voz de Deus, a voz do inimigo e a voz do homem. E outras vozes ainda, irmão. Você tem que saber o que é de Deus. A palavra de Deus nunca será contrariada. A santa palavra de Deus nunca será contrariada. Então, tudo aquilo que é contra a palavra, pula fora, em nome de Jesus. Ela é o nosso filtro para sabermos se é de Deus ou não. Em toda situação, em toda decisões, filtra pela palavra. Se é de Deus ou não. Não está muito claro? Persevere, continue para que fale contigo. Também o Espírito Santo fala em nosso espírito, nos dando a direção, nos dando uma paz, uma alegria. Amém? Então não saia fazendo as coisas de repente. Calma, principalmente se você que é casado. Ore, pensa bem. Aí falou com a esposa ou com o marido, não, olha, é verdade isso mesmo. Eu sinto no coração, você também. Mas ainda não estão. Continue orando. Vai vendo. Tudo bem? Isso é importante, irmão. Isso é saúde, é vida. E também vai te economizar alguns dinheirinhos aí, né? De gasto à toa. Eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu, olha, tudo lícito, irmão, que não está claro na Bíblia. Uma mudança. Eu estava no lugar, eu estava em Araçatuba trabalhando lá, estava estudando direito e tal. Aí eu vi, olha, uma faculdade, eu vou ser transferido, eu vou entrar numa faculdade de direito lá, próximo. Então, eu estava pagando, eu ia para uma outra faculdade que não iria pagar. Glória a Deus, que bom, né? Então, glória a Deus, muito boa, muito boa. Ia melhorar a renda da família, tudo. Para mim, tanto faz, era de um lugar e no outro. Já estava me mobilizando para isso. Ali com a Elma, tranquila, vamos lá conhecer a cidade, o lugar. Não, peguei uns dias, fui lá de carro, olha que chãozão, fui até lá. Era São Paulo, mas é Ourinhos a cidade, que era uma distância boa. Fui lá, rodando, olha, bacana e tal. Aí entrei numa igreja. A gente é meio igrejeiro, irmão, durante o dia. Estava lá rodando, vamos entrar nessa igreja aqui, vamos orar um pouco aqui. Aí entramos nessa igreja e tal, orando, tinha poucas pessoas. Palavra para mim. Eu ouvi Deus falando comigo, irmão. Deus falando, mas era tremendo, irmão. Tremendo. Era diretão. Não adianta fugir. Que eu vou te laçar. E tal. Era nesse termo, irmão. Que isso? Eu acho que tinha umas 5 pessoas. Eu, Elma, acho que a gente estava com as crianças. E tinha umas senhorinhas lá. E a pastora lá. Até perguntei, está na rádio, que eu vi tanto empenho dela. Eu falei, ela está pregando na rádio, essa mensagem é para alguém que está ouvindo, né? Lógico. Ela falou, não, é só aqui. Eu falei, rapaz, negócio de Deus mesmo. Ou seja, eu falei com ela, não vamos mudar não, vamos continuar lá, em nome de Jesus. Bom, gastei dinheiro, tempo, fui lá. Eu era para ter orado mais, buscado mais a direção de Deus.
Percebe? Mas graças a Deus que a gente ouviu, né? Mesmo quando não está muito claro na Bíblia essas decisões que nós temos que fazer, nós temos que gastar tempo. Tempo. Amém? E o Senhor, até para preservar, para abençoar a pessoa, Ele levanta outras pessoas para ajudar. Tem exemplos de pessoa até que ele ajudou que ia ser prejudicada. Uma família X falou, olha, eu vou para Portugal, já está tudo certo. Só estava avisando só. Ele não estava perguntando. Tinha até acabado a reunião, sabe, um tempo. Falou, olha, eu vou para Portugal, já estou até, está tudo certo, tá assim. O Espírito Santo falou comigo, ó. O negócio não é isso não. E ele falando comigo, era até ali subindo na rampa. Cara, é coisa de fração de segundo. Eu falei, como é que eu vou falar para esse cara que esse negócio não é de Deus? É mesmo e tal, ele todo empolgado. Olha, rapaz, né? Aí eu falei, ó, você só está olhando o lado positivo da coisa. Veja o negativo também. Como assim? Olha lá. Você está ouvindo só algum do que está lá falando tudo bem. E os que falam que está tudo mal? Aí eu comecei a falar, a gente vê um pouquinho de cada coisa. É isso, aquilo outro e tal. Você, tu manja bem de informática, é um TI e tal. Não sei nada. Se prepara para limpar a fossa, trabalhar como pedreiro. Você gosta disso? Trabalho? Já era um senhor? Eu não. Então, irmão, vai viver de quê lá? Mas, aí falou, fulano de tal quer ir, mas você é o cabeça. Se der errado, você vai dançar. Vão cobrar de você, irmão. Você tem certeza que vai dar tudo certo? Não, eu não quero ir. Não quero ir, cara, eu não quero ir. Então, irmão, fala que não vai e acabou, irmão. Fica aí sendo conduzido, cara. Né? É homem, cara. Vai não. Falei assim, meu. Você entendeu, irmão? Irmão, logo não foi glória a Deus, aleluia. Logo depois, irmão, gente morando até em cabana lá, irmão. Custo de vida aumentou muito mais, coisa de louco. Irmão, tinha um negócio ainda, ia colocar tudo aí, irmão. Eu falei, olha, você vai aí, imaginou seus clientes, tudo com outro, e como é que você vai, se você voltar, fica até ruim. Irmão, olha, foi de Deus. Foi maravilhoso. Deu tudo certo. Ele está em outra igreja, uma bênção, né? E... mas eu tive que... Uma vez eu passei, rapaz, uma vez eu contei ele, glória a Deus, ele só falta me abraçar na rua, como me ver, né? Gratidão. Eu falei, Portugal, hein, rapaz? Deus de livramento. Ele, nem fala, rapaz. Ele não quer nem comentar. Portugal o quê, irmão? Só se Deus mandar, né, irmão? Mas vai na carne, fica aí, né, iludido. Então, é importante gastar tempo e saber discernir e ouvir a voz de Deus, irmão. Isso não é fácil. Tá bom? Não é algo fácil. Exige uma intimidade com Deus, exige uma busca, exige uma humildade. Tá bom? Amém? Amém. Glória a Deus. As nossas orações, irmãos, sempre devem ser conforme a vontade de Deus. É o modelo do Pai Nosso. O que é isso, meu irmão? Se você orar sem um respaldo da palavra, se você orar da sua cabeça,
você vai orar em vão. Você até pode ter uma resposta e aquilo ser a sua destruição. Então, saiba bastante, com firmeza, aquilo que o Senhor deseja para você. Amém? Você entende? Glória a Deus? Então tá bom. Irmãos, a soberania de Deus e a oração. Olha só, a soberania de Deus, ou seja, Deus como soberano e a oração. A oração não coloca em risco a soberania de Deus. Deus deseja fazer muitas coisas, mas Ele não as fará enquanto o povo crente, usando a liberdade que lhes foi conferida por Deus, não orar e não pedir, para que assim Deus a faça. Por isso que nós temos que orar. Amém? Ora, esse princípio de oração não viola a obediência a Deus. Muito pelo contrário, assim fazemos em obediência a Deus. Que princípio é esse? De pedir a Deus, de falar com Deus, de interceder com relação às coisas. Vamos ver onde é que Deus fala para isso? Tiago 4:2. Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, e ponto, ou seja, não pedis. Olha, o 3 até explica por que não recebe. Ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os gastardes em vossos deleites. Então, muitas das vezes tem uma situação, a pessoa não pede, e muitos que pedem não recebem porque pedem mal, com o coração contaminado, ganancioso. Amém? Mas ele falou para pedir. Pede, você não tem porque você não pede. Só isso. Amém? Mas sempre segundo a vontade de Deus. Mateus 6, versículo 8 e versículo 10. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Vosso Pai sabe o que é necessário antes de vô-lo pedirdes. Então, Deus sabe de todas as coisas. Você já percebeu isso? Se você for ver, se Deus já sabe o que eu vou orar, então para que eu vou orar? Mas Ele quer que a gente ore. Não é porque Ele já sabe de tudo que Ele é. Não. Nós temos que orar. Amém? Aí o 10, olha só. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, irmãos, Jesus está falando isso no Pai Nosso. Para que nós oremos, para que venha o reino dele, ou seja, o domínio dele na terra. E a vontade dele seja feita na terra como no céu. Irmãos, entenda isso. Se você entender isso, eu já falei, vou falar de novo. Deus deu a terra para o homem. O inimigo entrou pelo pecado. Ele usurpou a autoridade na terra pelo pecado do homem. Tanto é, a pessoa que não tem Jesus como seu Salvador é escrava do pecado. É uma pessoa boazinha e tal. Está na mão do inimigo. Ponto final. Tudo bem? É isso. E aí essa pessoa faz o que o inimigo fala. Coloca na carne, muitas vezes fala que é um desejo, um prazer, eu sou assim mesmo. Sabe? É uma força por trás. Tudo bem? Agora, quando nós que somos do Senhor, invocamos o Senhor, aí sim o Senhor, ele vem e age. Ele não vai agir deliberadamente. Amém? As coisas acontecem quando há oração.
Você já parou para raciocinar porque Jesus Cristo orava tanto, ele é o Filho de Deus? Não é verdade? Vamos. Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado nenhum e tal. E largava a multidão e ia orar. Largava, orava. Os discípulos dormindo e ele orando. Buscando. Exercendo a autoridade, fazendo. É isso que nós temos que fazer. Implantar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Fazer a nossa parte. Tudo bem? Orando, decretando, falando. Quando fala decretar, profetizar, confessar a palavra de Deus, é isso que o Senhor quer. Vai ter um momento, sim, que é o do milênio, aí sim é o governo de Deus aqui na terra, em Cristo Jesus, onde o inimigo será amarrado 1000 anos, depois ainda vai ser o lago de fogo, depois dessa fase. Aí é diferente. Mas nesse período, o período da igreja, é isso, que vem o teu reino. Tá? Que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Você não pode falar, olha, tudo o que está acontecendo é da vontade de Deus. Pessoas sendo mortas, outras violentadas, é isso? Pessoas morrendo sem Jesus. Isso é vontade de Deus? Governos, né? Uma bênção. Corrupção e tal. Isso é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Por quê? Porque o homem é mau. Agora, se o homem for de Deus, aí ele vai fazer a vontade de Deus. Será a bênção. Amém? É só você ver uma família que é de Deus, os filhos, a orientação do lar, e a outra que não é de Deus. Pronto. Você vai ver. Por quê? Porque um busca fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor ali reina, e no outro não reina. Não reina. Reina discórdia. Reina só as coisas que não provém do Senhor. Amém? Então, essa vontade do Senhor, Jesus Cristo falou, ore para que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra, como no céu, ou seja, uma vontade perfeita e plena. Amém? É isso, irmãos. É a necessidade que nós temos que orar. Mesmo que você veja as coisas que não estão muito bem, mas vai acontecer, será mudado. Creia. A necessidade que nós temos que orar. Aí você ora, o Senhor intervém. Ele manda os seus anjos. Percebeu? A cura, a libertação. Não, Jesus chegava e tal, estava um endemoniado. Antes de Jesus não teve uma expulsão de demônio. Algo na Bíblia você não vê. Não tem. Só Jesus inaugurou isso aí. Ele chegava, expulsava os demônios de legiões. Ele nunca falou, não, se for da sua vontade, que tire o demônio, não. Saia! Percebeu? Ele não falava em nome de Jesus, era nome dele. Não. Nós falamos em nome de Jesus, amém? Então, nós temos que saber a vontade do Senhor e agir, irmão. Agir. Implantar o reino de Deus e a vontade do Senhor aqui na terra. E pedir e orar a Deus que isso se expanda. Em nome de Jesus. Amém? Olha também Mateus 7:7. Pedi, até o versículo 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qualquer dentre vós que é homem, que pedindo-lhe pão ao seu filho, que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens
aos que lhe pedirem. Então peça. Jesus falou, pede ao Pai. Pede para abençoar o seu filho, a sua... Ai, é um exemplo lá que eu dei lá do meu filho. Teve um problema. Eu poderia falar, meu amigo, não sei nada disso, irmão. Pergunta ao seu professor. Pergunta ao seu coordenador. Fala lá. Olha nos livros. Vamos falar com quem resolve. É isso. É isso. E Deus, eu tenho certeza que mandou um anjo lá. Acabou. Foi lá. Tranquilo, chegou a pesca. Creia. Se você não visualizar isso, você não vai orar, irmão. Você vai, é assim mesmo, né? As coisas é assim mesmo. É tudo difícil mesmo e tal. Irmão, para com isso. Tudo bem? Amém? Então, nosso Pai, Ele é poderoso. Em nome de Jesus. Lucas 11, 9 a 13. Glória a Deus, irmãos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-vos-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, e que lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? É isso. Deus sabe o melhor para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas eu vou frisar aqui, tá, irmãos? Não se deixe contaminar com petições erradas, com outros que contaminam essa direção do Senhor. Falando, olha, mas a pessoa só está pedindo, ela está querendo as coisas e não Deus, e não sei mais o que. Irmão, aí é com cada um, irmão. Com cada um, mas Jesus mandou para pedir, você pode pedir. Agora, seu coração tem que estar puro. Você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, é lógico. Amém? Mas você tem que pedir para tudo, para que haja um mover de Deus com autoridade. Salvação de vida, melhora nisso, melhora naquilo. Entende? Tem que ler lá os evangelhos, as curas de Jesus. Amém. Olha só, não foi eu que falei isso aqui, mas depois eu vou falar o nome da pessoa. Ó. Quando oro, não estou dizendo a Deus o que Ele deve fazer, pois Deus não pode fazer coisa alguma contra a sua vontade. Mas oro para que aquilo que Ele quiser fazer, de fato seja feito. Minha suposição é que, se eu não orar, algo que o próprio Deus deseja, na verdade, não seja feito. Olha só, irmão. Peter Wagner, o livro Igrejas que Oram, é uma série de guerreiros de oração. 1993. Eu acho que eu comprei 1990, 93, ou 94. Ou 99. 93 é a edição, então nós compramos depois. Compramos esse livro em 96. Por aí, 96. 97, por aí. Então, esse homem já morreu em 2016. Ele nasceu em 1930. Um homem de Deus. Tem mais de 50 livros. Ele foi missionário na Bolívia. E usado por Deus no mundo todo com relação à batalha espiritual, mapeamento de cidades, e do crescimento de igreja e de oração. Ajudando mesmo nessa área. Amém, irmãos? Então, ore a Deus sempre. Com fé. Sabendo que você vai mover a mão de Deus naquela situação. Sempre com o coração puro. Amém? Com boas intenções. Buscando o Senhor em prioridade. Para que o Senhor seja honrado naquela situação, irmão.
Não é porque alguém, um ou outro, seja lá o que for, está num caminho errado, que você vai estar no caminho errado. Aproveite essas ferramentas. Olha só, cuidado para não anular as orações com palavras contrárias sem fé. Então, mesmo que você esteja orando determinada coisa, para uma cura, seja lá o que for, você orou com fé, aí passa um tempo. E como é que você está? Eu estou assim mesmo, mais ou menos. Você já anulou aquela oração de fé. A pessoa perguntou, estou curado. Mesmo que tenha sintoma. Eu estou curado em Cristo Jesus. Irmão, em nome de Jesus, está registrado. Não estou falando para você não ir no médico, não deixar de tomar um medicamento. Faz aquilo que for orientado. Só procura o Senhor primeiro. Vai no médico, mas no carro já vai orando. Entendeu? Vai, faça tudo certinho. Mas ore, busque a Deus em prioridade, amém? Tá entendendo, né? Então tá bom, vai aí me falar. Mas a cura, a transformação, ao mover de Deus. Jesus, irmãos, nos manda orar. Olha só, em Mateus 9:37, ele fala a seara. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é uma plantação de trigos, né? Trigo, de milho, uma grande plantação. Então é grande a plantação, mas são poucos os trabalhadores. Então, várias pessoas sem Deus estão prontas, muitos desviados, desigrejados, sem Deus, mas os obreiros são poucos. Aí no Mateus 9:38 ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, olha só que contradição, se a gente for orar, a seara de Deus, os obreiros são de Deus e a gente tem que orar para que Deus mande. Aí você vê. Não é verdade? Nós temos que orar. Nós temos que mobilizar na oração para que aconteça. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso será cumprido ou não, dependendo de nós, das nossas orações, de ouvirmos e obedecermos ao chamado de Deus. Orarmos e irmos. Duas palavras que Jesus falou: orai, né? Está na palavra, orai e ide. Falou, irmão. A gente ora e vai. Em nome de Jesus, né, irmãos? Está acabando, tá, irmãos? Oremos ao Senhor Deus. Amém? Oremos. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que envie mais trabalhadores para a sua seara. Que levante mais intercessores. Que muitas vidas sejam salvas. Em nome de Jesus. Precisamos orar um pelos outros. Por isso que há essa rede de oração que nós colocamos. Orar um pelos outros. Tá? Olha só Tiago 5,16. Terminando, tá, irmãos? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo vale muito em seus efeitos. Então, confessai, orai, para que você seja sarado uns pelos outros. O poder da oração, irmão. O poder da oração. Ore. Ore. Em nome de Jesus.